todos. Boa noite, Lilian. Boa noite, Laís. Boa noite. Aqui estamos nós, novamente, para começar a nossa aula de corrente magnética. E começamos assim, vocês não estavam lá na sala geral não, né? Chegaram agora também, né? Não, tava. Tava? Tava. Ah, tá, que eu não percebi. Então vamos iniciar. Hoje nós vamos fazer a do Ave Cristo, Aventura de Mulher, não é isso? Capítulo 4, parte 1. Parte 1, capítulo 4, certo? E a aula de a corrente magnética, o título é Ação Magnética. A aventura de mulher ficou contigo, né? Ficou com a... Tá, comigo. Isso. Então podemos começar. Vou deixar no mute aqui. Aí qualquer... Tá. Aqui na história da Aventura de Mulher fala sobre a vida de Cíntia e dos seus enteados e seu filho Tassiano, né? Que era os seus enteados, que era filho de Eupílio Venturi. É Venturi, acho que é Eupílio, né? Que era a Helena e Gaiba, né? Gaiba, que ela criou como se fosse com todo amor, né? A Cíntia, que era a esposa de Barro, né? Que ela teve um caso com esse primo. Eu entendi isso. Vocês também realmente isso. Que ela cuida desses filhos, seu primo, né? Que a esposa dele faleceu. Chegou o nome dela. Como que era? Que era amiga gostava muito de Cíntia, a esposa de Eupílio. Ela começa a viver com Eupílio, né? E tem o filho Tassiano. E os dois enteados, que é Helena e Gaiba. Que ela, ali na história, Gaiba tem muitos ciúmes de Tassiano. Por ele ser uma pessoa mais culta, Gaiba não tinha interesse nenhum de estudo, Tassiano tinha esses interesses. E Helena também gostava de aventuras. Ela tinha um noivo, na época que conta, que é Emiliano, que morreu, né? Acaba vendo a falecer. E ela se sente sozinha. E na história que eles contam, que Helena, ela se sente muito, quando com a morte de Emiliano, ela se sente insegura, sozinha, deprimida, porque ele era o prometido dela. Aí com a filha que também eles criam, também de uma, como que é o nome dela? Anacleia, acho que é, Anacleta, né? E ela propõe para a Helena que eles vão visitar um tio, que eles seguem viagem, ficam um tempo fora, para depois retornar, porque ela estava muito triste com a morte do seu pretendente. E antes delas irem embora para essa coisa, a Helena não queria. Ela foi num bruxo, né, para ver sobre o futuro, para ela falar que ela não ia ter mais ninguém e tal. E descobre que o bruxo, né, que com as partes mediúnica que ele tinha, espiritual, diz que aí ele incorpora Emiliano, que conta para ela que ela está grávida, que ela não tira essa criança do ventre, que essa criança é uma bênção na vida dela, que vai trazer alegria e tal, mas se ela fazer, tipo, abortar ou tentar suicídio, que isso não é o certo, porque um dia eles vão se reencontrar, que os planos dele era ter casado com ela, mas os planos de Deus era outro, que ele foi. E conta que ela foi para essa cidade, ela vai para esse lugar, encontra uma governanta, ela começa a querer se matar, abortar a criança. E numa dessas noites que ela aprendeu os remédios, ela foi conversando, mais nada, para a governanta saber o que ela queria fazer, realmente o que ela queria. E ele aparece para ela, né? Conversa com ela. E tanto é que quando ela acorda, ela bate nesse copo que ela tinha deixado do lado da cama e derruba. Para ela não se matar e nem abortar a criança. Só que mesmo assim, ela diz que ela tem a vida dela que ela quer um recomeço. E ela pega
E quando tem essa criança, ela pede para essa... É tipo uma irmã também, para que o pai dela cuida, Anacleto, que leve essa criança e coloque em outro lugar, coloque em algum lugar que essa criança não fique mais com ela, que ela teria um novo recomeço da vida dela. E ela conta, né, a história, que eles foram e tal. E essa muito amiga dela diz pra ela assim, por que, né, essa criança? Então, ela é uma menina. Aí até a governanta fala pra ela, se ela tem uma marca que é inconfundível. Se um dia você quiser reencontrar ela, será fácil, porque ela é essa marca de nascença. Só que naquela ela fica muito abalada, tentando convencer a Helena de não abandonar a filha, né? E ela não quer, ela diz que ela quer ter um novo recomeço da vida dela. E a Anacleta leva para um lugar, abandona, mas ela fica com medo, porque de largar assim num cesto, né, jogado na estrada, pode vir animais pode atacar a criança e tal. Isso ela coloca. Aí no trajeto que ela está indo, conversando, tentando ver o que ela faz com essa criança, né, que ela não queria abandonar. Ela avista um homem vindo em direção a ela no caminho. E ela pega e abandona esse cesto e se esconde para saber, né? Só que ela queria, tipo assim, ela vai abandonar a criança, mas ela queria saber para quem que seria essa criança, se seria pega, para poder vigiar de longe, acompanhar o crescimento dessa criança, Anacleto. E aí o cara que, eu não lembro o nome dele, vaga agora a memória, e ele quando vê, ele agradece ao Senhor, porque ele tinha uma filha que também acaba falecendo, ele é viúvo, e ele cata essa criança para cuidar dessa menina, né, que ele tem. Tanto, né, conta sobre Helena e fala também sobre Tassiano, que o filho, ele tem um filho, né, o Gaiba, no começo tá Caiba, depois muda para Gaiba. E o Gaiba não quer saber de nada, não tem interesse nenhum das coisas da família, com os bens que a família tem, as terras, né? E ele fala para Tassiano que para ir para um sítio, acho que é uma fazenda, eles têm uma plantação, para cuidar dessa plantação, porque as pessoas que moram lá, os caseiros, já estão muito velhos, já não estão com condições mais de sustentar. E se abandona, as pessoas acabam tomando esses locais, né? E Tassiano fala que a mãe dele sempre falou para ele que um dia ele poderia, ele se interessa de cuidar dessas coisas da família, de Opílio, né? Só que Gaiba tem muitos ciúmes, tem muita inveja do seu irmão. Aí conta, né? Só que aí para nessa e começa com Helena, sobre tudo a vida de Helena. Só que conta assim, né, que na hora que pega ali, que esse Opílio, ele é muito apaixonado por Cíntia, né? A mãe de Tassiano, né? Tanto é que eles têm um caso, Barro descobre, acaba aquela história da semana passada, o pessoal acha que ele tá morto, mas não, né? Que ele é mas esqueci o nome do irmão lá que ele se passa, né? Então ele começa a contar a história da família, o que está acontecendo, né? E Helena vai para esse lugar, e tanto que a família dela, Cíntia e o filho, acredita muito, dão dinheiro para esse tio que a Anacleta tinha, para cuidarem das duas, né? Por um tempo, para depois voltarem para Roma, né? Aí eles falam. Mas se alguém tem mais alguma coisa para complementar? Ou para corrigir também, se eu falei algum nome errado, alguma... Ok. Alguém quer contribuir? É importante a gente buscar nesse capítulo também a questão de que dos ensinamentos que eles trazem para nós, né, hoje. Essas ocorrências, o que elas têm a ver conosco hoje, né? O que elas poderiam nos trazer de entendimento, né? Porque, muito embora nós temos uma época bastante diferente, tem a questão dos sentimentos envolvidos, né? Dos sacrifícios,
É claro que hoje é bem mais fácil ser cristão e tudo mais, mas ainda assim a gente observa a dedicação dos cristãos, né? E o pessoal que se opunha ao cristianismo, né? O comportamento, e hoje a gente vê que nós temos muitas similaridades nessa questão, né? Até com algumas pessoas também fazendo aqui papel de cristão e poderíamos dizer assim, falsos profetas na época. Então, nessa época, ser seguidor do Cristo para os romanos era como uma loucura, né? O pessoal maluco, loucura coletiva. Como é que alguém podia falar em amar um escravo, por exemplo, né? Como se fosse assim mesmo. Escravo, eles consideravam bem abaixo mesmo, né? Não tinha a mínima pessoas chance inferiores, né? Era inferior. Como é que poderia uma pessoa, os seguidores, um louco, né? E os seguidores daquele louco? Essa que era a ideia deles, né? Porque se eu nasci patrício é porque eu fui bem-aventurado, né? Pelos deuses, os deuses viram que eu mereço isso. E se ele nasceu escravo também, porque ele merece ser escravo, ele é ralé, né? Então, e a questão do perdão também, né? Não cabia na cabeça daquelas pessoas, perdão, como pode? Não tem sentido isso, se a pessoa me ofendeu, eu não posso perdoar, eu tenho que devolver aquilo, né? Tem que retribuir. Então, e isso começou a mexer com as pessoas, né? Porque os cristãos, eles deram um testemunho assim muito forte de sacrifício, de renúncia mesmo. Então as pessoas daquela época começaram a ver diferente. Então todas essas ocorrências, elas ocorrem assim entre cristãos e não cristãos, né? São pessoas assim com idealismo, com doutrinas completamente diferentes, que se opunham mesmo, né, na questão da forma, né? Então é muito difícil para eles entender isso. E eles tentavam pela força, né, convencer os cristãos que eles estavam errados, e não conseguia nada disso. Pelo contrário, os cristãos, eles iam morrendo como se tivesse o sacrifício para eles era uma glória, né? Era uma homenagem ao Cristo. E aí nessa questão aqui também tem a questão do aborto, né? Que é bastante ressaltado, né? A ideia do aborto, do suicídio, e a questão da comunicação mediúnica que acontece, né? Ele vem e fala com ela, né? Acontece uma... Então, aqui eu não entendi, Odilon, que Tassiano, ele tem um carinho pela irmã, né? Ele tem. Aqui fala do carinho que ele tem, que ele parece que ele é apaixonado pela irmã, né? Pela filha do pai adotivo, né? Sim. Eu não entendi direito, era isso mesmo. Que até o pessoal fala, se for para ser sua, um dia será, né? E tipo, da inveja também do Gaiba com o Tassiano, ele tinha muita inveja do irmão, né? Tinha. É interessante, aí, né? Também fala da menina ficar grávida antes do casamento, o preconceito que eles têm, né? Tudo, né? Na época não aceitava, né? Hoje já é difícil, né? Ainda, né? Imagina aquela época. Naquela época, então, era terrível uma mulher engravidar, né? Antes do casamento. Então era muito difícil. Mas aqui fala muito que eles acreditam nos deuses, né? Que eles falam de Júpiter, né? Tal, das deusas, né? É uma coisa meio adoração, né? Dos deuses, né? Eles faziam culto mesmo aos deuses, adoravam os deuses. E era um culto, né? Diferente do entendimento nosso de hoje, né? Que eles faziam sacrifícios, eles ofereciam, negociavam com os deuses, né? Tinha um deus para cada coisa. Tem algumas, não aqui, né? Mas tem algumas questões até que um deus, né? Às vezes ficava meio enciumado com outro, era um negócio meio estranho.
Então aqui aborda muitos assuntos, né? É, A inveja, a adoração dos deuses, o aborto, o suicídio, que ela também pensava em tirar a própria vida, da suicídio, mediunidade, né? Que, dos espíritos, né? Dos bruxos que eles falam, né? dos Da bruxos. época, né? Que incorporava. Eles consideravam bruxos, eles não tinham uma nominação uma melhor para se E, dizer, né? E eles eram assim, eles eram médios, né? Nem, simplesmente eles acabavam permitindo a comunicação. E às vezes os espíritos se comunicavam, mas não, pelo jeito aqui não conseguiu muito êxito. Que ela tentou, né, abortar. E depois só que ela. nenhuma das horas que ela tentou, que ela fez até os remédios, chás, que ela ficou pesquisando das pessoas mais velhas, né? Da vila. Só que ele aparece para ela, né? Emiliano, né? É, E conversa com ela assim no sonho. Tanto é que quando ela levanta, ela bate a mão naquele copo. E ela não isso. toma aquele chá, né? Tipo, parece tipo uma. Tipo assim, ele veio ali para ela não fazer isso, Para não né? fazer. Faz alguma coisa que ela derrame ou que ela não tome esse chá, né? Que ele fala que se ela for antes da hora que ela tenta o suicídio, abortar a criança, tipo, eles têm um lugar já reservado para os dois. Que ela tem que esperar, tem que terminar essa passagem que ela tem aqui, que a criança é muito importante para ela. Só que no decorrer da história ela vê que ela abandona a filha, né? E É. até a governanta fala, você ainda vai reencontrar sua filha, porque ela tem uma marca de nascença que é muito diferente de todas, né? Ela Herdou a não marca, quer né? A marca que a mãe tem, né? isso. Só que Também. ela diz que ela não quer saber. Por isso que ela fala para a Anacleta que é para deixar bem longe, né? Largar e não quer saber para onde que ela está levando, porque ela não quer encontrar essa filha mais para frente. Aí eu não sei se no decorrer da história ela vai reencontrar ou não, né? Se ela É, fica com o Tassiano, também não fica, né? Que a gente já tenta ver tudo. é. Então aqui eles falam algumas questões, né? Que hoje nós já entendemos um pouco melhor. Naquela época acho que era bem mais difícil, né? Sobre a não morte, né? Que só morre o corpo, né? A gente continua vivo no outro plano. E essa fala dele mesmo com ela, né? Helena, perdoa e compadece-te de mim. Minha violenta separação do corpo foi terrível, foi prova terrível. Não me recrimines, daria tudo para permanecer e desposar-te. Mas que podemos fazer quando os céus se pronunciam contra os nossos desejos? Poderás imaginar o martírio de um homem colocado além do túmulo sem meio de amparar a mulher que ama. Então lá ele estava sofrendo demais no plano espiritual, né? Por conta do que havia ela passado, a situação dela. E pelo desencarne dele, Pelo né? Que parece que foi desencarne bem também. violento, né? É, E ele fala, né, que o céu chamou ele. Tinha planos, né? tinha Mas o céu chamou planos. ele antes. E O tudo plano isso, dele era viver com ela, né? é, e todas essas ocorrências, né, eram para ter um significado, né? Não é uma coisa sem razão, né? Nós vamos entender mais na frente o porquê dessas ocorrências todas. Ele diz que a morte é ilusão, né? Que vale, que ela precisa enfrentar, né? Com essas dores, né? Com coragem. Ele vem encorajar ela também, né? Bastante. Mas é isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tá. Então vamos passar os. Antes, porém, vamos ver o quinto capítulo, que é o reencontro. Quem que poderá fazer para nós na próxima? Falando em próxima quinta, nós temos que resolver se nós vamos ter na próxima quinta, né, que é feriado. O que vocês decidem? Aí sobramos 3 aqui, né? Laís e Lilian, a Tassiane, né? Eu tô, para mim, sem problema. E daí quem poderia fazer o capítulo 5º da primeira parte para nós? Pra mim também sem problema, de novo. Que optarem aí, Pode, pra mim. eu
fazer. Tassiane, então? Eu faço o quinto, então. Ótimo. É. E quanto à próxima quinta-feira, o que resolvem? Vamos ter normal? Que é o feriado? Mas o Frank vai abrir a sala de novo. Pode ser normal. Ele disse que tem uma das salas que vão fazer, né? Ele vai estar viajando, mas ele disse que vai abrir a sala, só que ele não vai ficar junto, ele não vai acompanhar, né? As salas, mas ele vai poder abrir, sim. Mas pra mim, normal. Se não vou viajar, vou ficar na cidade mesmo. Pra mim também. Laís também? Se não puder ligar o microfone, só fazer um sinal de isso. Então tá É Milene. aprovado. Ah, Milene, tá Laís aqui não. Tá certo, então. Então, combinado. Então, quinta-feira a gente se encontra de novo e a Tassiane faz o capítulo 5, né? Do Ave Cristo. Ok, vamos então passar para a ação magnética. Deixa eu colocar aqui os nossos slides. Os nossos slides da ação magnética. Ó, gente, sempre que quiser, tá? Pode interromper para a gente conversar. É bom a gente participar, né? Colocar mais informações, tirar dúvidas, tá? Ação magnética, aula 5. Nós começamos com o poder magnético de Jesus. Então aqui tem uma parte aqui do livro Pão Nosso, de Emmanuel, que ele diz assim: as curas físicas que Jesus operava eram sempre efeito da ação magnética que ele exercia sobre os doentes, pelo poder da sua vontade, e em cada caso reunia e combinava instantaneamente os fluidos apropriados a curar a enfermidade de que se tratava. Então nós sabemos que Jesus ele promovia a cura física, né? Porque através da cura física era um caminho, né, para o despertamento das pessoas para o evangelho, né, para a questão da moral evangélica. E aqui então Emmanuel afirma, né, que era efeito da ação magnética. Então o magnetismo, como nós vimos na aula anterior, está presente em tudo. O magnetismo está presente em tudo. E a doutrina espírita, ela e o magnetismo, não dá para imaginar um sem outro, né? Então ela que explica os fenômenos mediúnicos, né, através do magnetismo, as curas. E aqui ele de novo ele fala, ó, pelo poder da sua vontade. Então o uso do magnetismo é sempre pela vontade que eu vou manusear, vou combinar esses fluidos, né? Até de forma assim consciente. É claro que o Cristo sabia exatamente as combinações que estava fazendo, como estava fazendo, né? Nós ainda temos um conhecimento muito pequenininho de como funcionam essas forças, como funciona o magnetismo, mas nós já sabemos pelo menos que nós podemos influenciar, podemos modificar, e já temos alguns caminhos, né, de como fazer isso. A vontade é a principal dele, né? E junto com a vontade, é claro, o pensamento, e junto com ele a questão da moralidade, né, que nós temos que estar cuidando, né, do nosso comportamento moral. Tudo isso faz parte das afinidades entre as pessoas que estão magnetizando, que se é um caso de ação coletiva, né? Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Vamos ver aqui. Aqui ainda o poder magnetismo de Jesus, no mesmo livro, mais um trechinho, que diz assim: Jesus, em sua passagem pelo planeta, foi a sublimação individualizada do magnetismo pessoal.
Na corrente magnética a gente trata do magnetismo coletivo, né? Os médios fazendo essa. Agora Jesus ele agia individual. Quando diz individualizada do magnetismo pessoal, dá para a gente entender que ele nem o concurso dos espíritos ele necessitava, né? Ele tinha um poder muito, a gente não tem nem condições de entender bem como é que era. Em sua expressão substancialmente divina, olha como é que era o poder do Cristo na ação magnética. As criaturas disputavam-lhe o encanto da presença. As multidões seguiam-lhes os passos, tocados de singular admiração. Ideia Emmanuel, um pau nosso. Essa questão do encantamento, né, a gente tem até alguns exemplos, né, de como funciona, né? As pessoas parecem que ficam em transe, ficam como hipnotizadas pela fala da pessoa, pela presença, pela companhia. Imagine o Cristo, né, nessa pureza toda, né, com essa energia tão forte, tão pura. Como é que ele não tocava mesmo as multidões? Por isso que eles seguiam-lhe os passos, tocados de singular admiração, como diz aqui. E sempre a ideia é que o magnetismo é o que faz isso aí. Ele usava do magnetismo. Agora vamos para a parte da mediunidade. O que é a mediunidade? Mediunidade, variedade da ação magnética. Então, aqui esse espírito Equinemante, na Revista Espírita de 1867, ele afirma o seguinte: é pura e simplesmente uma variedade da ação magnética, exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados sobre um paciente humano, agindo no estado de vigília ou no estado estático, consciente ou inconscientemente. Então é isso que a mediunidade é. Então, um ou vários espíritos que são os magnetizadores, né, desencarnados, ele age sobre um paciente humano. Esse paciente humano ele pode estar desperto, né, ou estático, consciente ou inconsciente. Ações magnéticas. Então aqui tem três tipos aqui: a mediunidade, o magnetismo propriamente e desobsessão. A mediunidade é a ação magnética de um desencarnado sobre um sujeito humano. Intermediária, comunicação, né, dos espíritos, né, a sintonia, né, as intuições. Essa é a ação magnética que nós chamamos de mediunidade. E o magnetismo? Já o magnetismo é a ação do encarnado sobre o encarnado, que é aquela que nós classificamos do magnetismo animal, né? Aquele fluido magnético animal. Então, na mediunidade, uso um tipo de fluido, no magnetismo, usa um outro tipo. Então, na mediunidade é um tipo mais assim sutil, e no magnetismo do encarnado ele é um pouco mais denso, né? Que é magnético animal. E a desobsessão? A desobsessão é a ação magnética de encarnado sobre espírito obsessor. Como é que procede isso aí? Usa então esse magnetismo, esse fluido magnético que ele toca ou influencia o espírito e ele desperta. Nós chamamos de choque anímico. O espírito recebe aquela descarga e ele desperta. E aí então ele começa a repensar a situação dele e caminha para a melhoria do espírito. Então aqui as três explicações: mediunidade, magnetismo e desobsessão. Todas essas variações, elas são derivadas do fluido universal.
né? São variações e que a gente modifica conforme a vontade. E os espíritos, para eles agirem, né, na corrente magnética, eles precisam dessa energia que nós temos, os encarnados, que é o fluido magnético animal, para eles agirem no caso da desobsessão. Há essa necessidade. Assim, o espiritismo não é senão magnetismo espiritual, e o magnetismo outra coisa não é senão espírito humano, espiritismo humano, aliás. Então, aqui de novo, né, ele está reafirmando que um e outro se confundem. Analogia entre magnetizador encarnado e magnetizador desencarnado. Tem duas situações. De fato, como procede o magnetizador que quer submeter à sua influência um sensitivo sonambúlico? Aí vem a resposta. Envolve-o em seu fluido e ele o possui numa certa medida e notai-o bem, sem jamais conseguir aniquilar seu livre-arbítrio. Então, o magnetizador, para influenciar um sensitivo sonambúlico, ele envolve com fluido, né, que ele tem, mas nunca tira o livre-arbítrio dele. Não aniquila o livre-arbítrio dele. Que a pessoa no estado sonambúlico, ela fica em transe, né? E passa a impressão assim que ele está totalmente à mercê do outro, né? Tem até aqueles espetáculos, né, de hipnotismo e tudo mais, mas na verdade o espírito mesmo, né? Ele tá de posse dos seus pensamentos. Aqui esclarece até um pouquinho mais. Ó. E agora, como procede o espírito que deseja comunicar-se? Envolve o médium com seu fluido. Agora é o espírito. Ali era o magnetizador com o sensitivo, né? Então, dois encarnados. Aqui já é o espírito para se comunicar ou para proceder a alguma ação, né? Através do médium. Envolve o médium com seu fluido, em certa medida o possui, né? Sem jamais dele fazer coisa sua, um instrumento puramente passivo. Então, sempre o espírito, a pessoa que está sendo se comunicando, o médium ali, sempre tem o seu livre-arbítrio, né? Ele não é puramente passivo. Aí às vezes a gente fica pensando assim, né? Aqui tem até a pergunta, ó, na questão logo abaixo, sobre obsessão e possessão. Porque se ele não é um instrumento puramente passivo, como é que ocorre a possessão? Aquela que a gente percebe que a pessoa está totalmente consciente, parece que fica totalmente à mercê, né, do espírito. Como é que é isso, né? Se ele ainda goza do seu livre-arbítrio. Aí vem aqui, ó. Talvez me objetareis que nos casos de obsessão, de possessão, o aniquilamento do livre-arbítrio parece ser completo. A ação aniquiladora se faz mais sobre as forças vitais, materiais, do que sobre o espírito, que pode achar-se paralisado, dominado e impotente para resistir, mas cujo pensamento jamais é nulificado, como foi possível constatar em muitas ocasiões. A palavra que possessão tem algum... Kardec esclarece no livro dos médiuns, né, que é um termo que ele acha que é indevido, que não deve ser utilizado, né? Possessão da ideia de posse. Sai o espírito da pessoa e o outro toma posse, né? Possessão. Então ele usa o termo subjugação, né? Entende?
que subjuga, né, algumas forças, a vontade da pessoa. Então seria subjugação. Então o pensamento ele continua livre ainda, né? Ainda que ele esteja assim, sob forte influência do espírito, mas ele não está totalmente dominado, vamos dizer assim. Médiuns, pessoas dotadas de força magnética. Pode considerar-se as pessoas dotadas de força magnética como formando uma variedade de médiuns? E a resposta de Kardec no Livro dos Médiuns é: não há que duvidar. Então, nós sabemos que todos somos médiuns, né? Em situações diferentes, né? E a maioria não é ostensiva, né? Aqueles que dá vazão à comunicação assim, com psicografia, psicofania, mas todos nós somos médiuns, de certa forma, porque todos nós estamos influenciando e sendo influenciados por espíritos, de acordo com a nossa afinidade, a nossa sintonia. Então todos estamos. E quem tem a força magnética ele tem cada um, né, tem a sua variedade e tem a mediunidade. Aqui ele está dando um exemplo aqui do médium, né, dando um passe, talvez, né, impondo as mãos, né, influenciando o outro. O magnetizador pode tornar-se médium curador. E também tem um outro exemplo do médium passista. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador se souber fazer-se por espírito, fazer-se assistir por espíritos. Então, todos podem. Como é que é fazer-se assistir por espírito? Sempre a sintonia, sempre a afinidade, a boa vontade, né? O desejo de ajudar, de fazer o bem. Então a gente consegue, sempre que alguém está com boas intenções, querendo fazer o bem, ele recebe a assistência de bons espíritos. Então está aqui o paciente, o médium, o espírito lá atrás, né? Mais ao alto. Um ou mais espíritos, aqui a imagem mostra só a mão, mas pode ter vários espíritos ali agindo para potencializar aquela força. E aqui diz sobre essa questão de potencializar. Neste caso, os espíritos lhe vêm em ajuda, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Então nós temos nosso fluido magnético, um animal, né, que é um fluido puramente humano, e o espírito vem e potencializa ele, torna ele mais abundante. Nós já vimos em aulas anteriores, né, que isso aqui resgata a vitalidade, né, que a vida, né, o fluido magnético animal é que dá vida aos seres. Todos podem magnetizar? Sim, todos podem magnetizar. Está. A força, aqui tem um grupo de passistas, um grupo de pacientes, né, recebendo passe. A força magnética é puramente orgânica, pode, como a força muscular, ser partilha de toda a gente, mesmo do homem perverso. Mesmo do homem perverso. Então, todos temos força magnética, porque ela é orgânica, ela faz parte da nossa biologia, da nossa constituição física. Então, não importa se o homem é bom ou mal, todos temos essa força magnética. No entanto, aqui esclarece o seguinte: mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem. Mais depurado, o seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras, que não pode ter o do homem vicioso ou interesseiro. Então, aqui a questão do aspecto moral é fundamental para que promova a cura, para que se ajude o paciente, né, seja no processo de cura física como no processo espiritual. Um está junto com o outro, né?
Magnetismo, a medicina dos humildes. Leon Denis, No Mundo no Invisível. O outro é de Obras Póstumas, esqueci de comentar. Livro Obras Póstumas. O magnetismo vem a ser a medicina dos humildes e dos crentes, do pai de família, da mãe para os seus filhos, de quantos sabem verdadeiramente amar. Essa é uma questão assim muito muito importante, que às vezes a gente não observa, mas o relacionamento familiar, ele promove essa cura. Quando às vezes a criança ela está enferma, a mãe vem ali né, faz um carinho, né, faz uma massagem, o abdômen está doendo, a cabeça, alguma coisa, e a criança sai daquele problema. O que acontece ali? Magnetismo. Às vezes quando vai dar um banho, né, um carinho que está fazendo, né? Nós mesmos mentalizando quando a água corre sobre os nossos corpos, né, está promovendo aquela limpeza energética, né, promovendo fortalecimento dos nossos chakras. Então, ele está presente, então, esse magnetismo o tempo todo entre nós. Toda vez que eu emito um pensamento, eu utilizo esse magnetismo. Se eu emito um pensamento bom, eu mando energia boa. Se eu emito um pensamento não tão bom, também mando energia que não é tão boa. O outro recebe? Recebe se ele estiver naquela sintonia, a absorção, né? Então, aquela questão aqui, né, que foi falada aqui do crente, né, humildes e dos crentes. Quer dizer, a pessoa, os dois, né, precisa ter essa questão da fé também, né? Eu acredito que eu vou ser prejudicado por alguém que está pensando mal de mim, então estou abrindo portas e janelas para que esse prejuízo venha. Eu posso entrar mesmo numa sintonia que essa energia me envolva, né? Agora, se eu estou num bom astral, essa energia não me atinge. Não existe senão a confiança em si, a fé no poder infinito que por toda parte faz irradiar vida e força. Como o Cristo e os apóstolos, como os santos, os profetas e os magos. Todos nós podemos impor as mãos e curar. Se temos amor aos nossos semelhantes e o desejo ardente de os aliviar. Leon Denis, No Mundo Invisível. Então o magnetismo está presente o tempo todo. Na hora de alimentar-se, né? Eu mentalizar que aquele alimento, né, vai me fazer bem, que eu vou retirar aquela energia boa do alimento. Na hora que está medicando alguém, né, na homeopatia, por exemplo, nós já comentamos, né, a homeopatia é energia. Está dando ali os glóbulos ali, né, para a criança ou para o adulto, não importa, e ali você está colocando sua energia também, né, despertando neles. Então o magnetismo está sempre presente, por isso que nós temos que estar sempre atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, ao nosso falar, ao nosso receber, né, ouvir, porque nós somos geradores dessa de energias. Eles usam o termo, como é que é? Dínamo. Quando fala dínamo, eu lembro da bicicleta de antigamente, que tinha um dínamo, né, que rodava a rodinha assim e acendia a luz, né? Antigamente, andei muito de bicicleta aí em Dourados, né? Com aquele farol assim, era escuro. E o dínamo ficava mais pesado para pedalar, mas acendia uma luz. Então, o gerador, nós somos verdadeiros dínamos, né? Então, a energia está presente, basta que a gente gere ela, né? Modifique o fluido magnético, o fluido universal. Porque os médiuns magnetizadores não curam sempre, né? Qual que é a dificuldade?
ele se não curar sempre, né? Tem até aquela passagem do Cristo que os apóstolos não conseguiram curar. Por que os médicos não curam sempre, né? Os médios. Está Jesus curando. E essa aqui é da Revista Espírita de abril de 1865. Seria, pois, um erro acreditar, pelo fato de se ter obtido uma cura, mesmo difícil, podem ser obtidas todas, em virtude de o próprio fluido de certos doentes ser refratário ao fluido do médium. A cura é tanto mais fácil quanto mais naturalmente se opera a assimilação dos fluidos. Então aqui envolve-se várias reflexões, né? Primeiro, a cura ela não acontece sempre, então, né? Isso já é um fato, né? Não acontece sempre. Às vezes o magnetizador ele é excelente. Nossa, promoveu uma cura ali fantástica. Uma situação assim que eu fiquei surpreso, de queixo caído. Aí chega num outro, uma situação até não tão complexa e ele não consegue. A pessoa não se cura. Aí aqui a explicação é que certos doentes são refratários ao fluido do médium. E por que é refratário? Por que não aceita? É a questão das afinidades. E como é que se constrói essa questão das afinidades? Não é só questão de um não gostar do outro ou gostar, não. Tem mais coisas envolvidas aí, né? Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa que ela tem uma determinada enfermidade, mas ela está convivendo com aquela enfermidade assim, de uma forma assim, muito, muito íntima. Parece uma coisa estranha, né, de se dizer. Parece que a pessoa gosta de ser enferma, mas a verdade é que ela fica sempre naquela, né? Não, eu sou um doente mesmo, eu sou um pobre coitado. É muito difícil, né, a pessoa conseguir, o magnetismo conseguir envolver aquela pessoa e promover a cura, porque ela mesma não se ajuda, ela não quer sair daquela situação. Não quer, entre aspas, né? Ela vivencia aquilo, talvez por várias questões, né? Sentimento de culpa, baixa autoestima. Então ela ainda precisa vivenciar um pouco mais ainda aquele sofrimento, aquela dor, porque ela ainda não está preparada para sair dali. Ela não quer sair e alguma coisa dentro dela, né, diz para ela que não é o momento dela sair. Ela acaba fixando aquela questão dentro dela. Mas tem muitas outras análises que poderia fazer. Então a questão é que ela não assimila, né? Então, que aqui está falando assim do magnetizador, que é um magnetizador que ele realmente promove a cura, né? Aqui ela está colocando nessa revista aqui a responsabilidade pela não cura no paciente. O paciente, né, o doente, ele é refratário. Porque a razão é que ele é refratário, a gente pode fazer várias análises, né? Até mesmo a questão dele precisar mesmo permanecer naquela situação ainda, né? Ele pode até receber um alívio, receber um conforto, mas ele ainda precisa passar por aquela dificuldade. É uma prova, uma expiação dele e ainda não vai se livrar. Mas se ele souber trabalhar aqueles fluidos, não vai ser de todo perdido, né? Vai aliviar, ele vai se sentir melhor, mas ainda vai permanecer enfermo. Então as reflexões em cima dessa situação de ser refratário, ela é bastante abrangente. Os elementos integrantes da ação magnética. Aqui também de obras póstumas. O corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Então, aqui os elementos integrantes da ação magnética entre corpo, perispírito e espírito. Agora, na situação inversa. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se
que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Então, como funcionam os elementos da ação magnética? Sempre à vontade, né? Sempre à vontade. E sempre passando pelo perispírito. O perispírito é o que a gente chama de órgão, né, intermediário dessa questão de sentimentos, de comunicação espiritual, sensibilidades das mais variadas. O espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico são, pois, os elementos integrantes do fenômeno magnético. Amanda, o que foi? Vem aqui, fica aqui comigo então. O espírito, a vontade, o perispírito, o fluido e o corpo físico são, pois, elementos integrantes do fenômeno magnético. Tá? Essas são as partes. Muito bem. Amanda, que eu falei aqui, é minha filha. Ela está com a mão na barriga. Diz que a barriga dela está doendo. Ficando aqui, ela já recebe. Recebe magnetismo também. A ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Muito bem. Então, as maneiras da ação magnética. Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador. É o magnetismo propriamente dito ou magnetismo humano. É aquele magnetismo que nós chamamos de fluido magnético animal. Então, é do próprio magnetizador. Pelo fluido dos espíritos, atuando diretamente e sem intermediários sobre o encarnado, seja para o curar ou acalmar um sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral qualquer. É o magnetismo espiritual. Então, o fluido dos espíritos. Como é que ele age sobre o encarnado? Como é que ele promove toda essa questão que está sendo dita aqui, né? Acalmar um sofrimento, provocar um sono sonambúlico espontâneo, exercer uma influência física ou moral qualquer. Ele pode agir, por exemplo, sobre a vontade da pessoa, né? Influenciar a vontade. Aí fica a combinação dos dois, né? Olha, tenha fé que você vai passar essa dor. Então ele começa a trabalhar a mente do encarnado. Confie em Deus, pense em Deus, ore. Aí ele, dessa maneira, vai abrandando o sofrimento. Pode provocar também, em casos assim, que a pessoa tem essa disposição, sono sonambúlico espontâneo. Aí quando ele sai do corpo, né, que é no sonâmbulo, aí tem a oportunidade dos dois ali conversar, né, desprendido do corpo. O espírito desencarnado e o encarnado. Para exercer daí uma influência física ou moral. Então, esse é o magnetismo espiritual. Terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou se preferirem, humano-espiritual. Isso aqui está em A Gênese. Então, o espírito derrama o fluido dele. Esse fluido, ele se mistura com o fluido magnético animal e se potencializa, que foi dito ali, né, que 10 vezes mais, 100 vezes mais, é mais fácil de falar. E qual é o magnetismo utilizado nos tratamentos da casa espírita?
Como é que nós, qual que é deles que é? Exemplo de ação magnética humana e espiritual. Exemplos de ação magnética aqui, ó. Então aqui está mostrando os tipos de magnetismo que nós utilizamos na nossa casa espiritual. A prece pode ser utilizada não só na casa, né, mas em qualquer lugar, né? A vibração, passe, sopro, a água fluidificada ou magnetizada, como chamam alguns. Então todos esses são formas, né, de usar o fluido magnético. E todos eles bastante eficientes se for usado com boa vontade, com bondade, sempre aquela questão. E por fim aqui a corrente magnética, que é a ação coletiva, né? Sentido, forma e direção do fluido magnético. Partindo da mente que a elabora, essa radiação se difunde por todo o cosmos orgânico. Então a mente nossa elabora, radia, né? Rádio é transmissão de ondas e difunde por todo o cosmos orgânico. Primeiro através do centro coronário, espraiando depois pelo córtex cerebral e por todo o sistema nervoso, para afinal atingir todas as células do organismo e projetar-se no exterior. Aqui tem um desenho esquemático, né, de como que se processa essa distribuição desse magnetismo, começando pelo coronário. O centro coronário que lhe serve de sede, a mente estabelece e transmite todo o cosmo vital e os seus padrões de consciência e de manifestação, determinando o sentido, a forma e a direção de todas as forças orgânicas, psíquicas e físicas que se lhe subordinam. Universo e vida. Áureo, autor dessa. Então, aqui está explicando melhor, né, como é que ela distribui. O cosmo vital é todo o nosso organismo, né? Está todo ele envolvido pelo fluido vital. Ok? E a prece? A prece é uma magnetização moral. Aqui tem uma pessoa transmitindo paz e vários espíritos auxiliando, né? Tem mais uma ação coletiva. Aqui tem um orador falando, as pessoas também recebendo o magnetismo. E aqui é o modelo da casa espírita. Então a prece é uma magnetização moral, operando-se à distância. Por que ela é uma magnetização moral? Porque para a gente fazer uma prece a gente precisa colocar a moral, né? Não dá para fazer a prece pensando coisas ruins. Não tem como, né? Senão não é uma prece. Então a prece é uma magnetização moral, operando-se à distância. Que assim sendo, orar é emitir fluidos sutis que, propelidos pela força da vontade, do amor, vão envolver aquele por quem se ora, fortalecer o espírito e esclarecê-lo. Pela prece exercemos de um ponto de vista mais alto ação idêntica à que desenvolve um magnetizador sobre um paciente. Então, a prece é uma forma de auxiliar alguém até mesmo à distância, né? Podemos fazer a prece ali com a pessoa presente e à distância. Então, nós emitimos essas energias elas não têm bloqueios, não tem distância para elas chegar. Os espíritos suprem a insuficiência
daquele que ora. Por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, em sendo precisos, suprem a insuficiência daquele que ora. Então, o concurso dos espíritos. Toda vez que eu faço uma prece, eu, de certa forma, eu evoco espíritos benfeitores para auxiliar na transmissão daquela energia. Então, eles estão ali auxiliando e suprindo a insuficiência. Que às vezes eu faço a prece, mas não fico muito firme, né? As minhas orações são meio assim desequilibradas às vezes, né? Aí os espíritos exercem. E quando ela é bem equilibrada, os espíritos exercem também, fortalece mais ainda, ajuda mais ainda. Então a insuficiência daquele que ora. Tudo tem a ver também com o merecimento daquele que recebe também, né? A prece coletiva. A prece em comum tem ação mais poderosa. Então, mais pessoas orando. Aqui vem a questão, né, da corrente magnética. Por que nós fazemos corrente magnética? Por que nós queremos fazer essa ação, esse trabalho de forma coletiva? Porque um só não poderia fazer. Aqui vem a explicação. Quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Então fortalece. Ela é muito mais poderosa quando coletiva do que individual. Só que tem que ter essa questão, né? Associam de coração um mesmo pensamento. Por isso, na corrente magnética, colocam uma pessoa coordenando e ela dando falando, né? Para que todos pensem a mesma coisa, tenham o mesmo sentimento. Então, o dirigente ali da corrente magnética, ele tem esse papel, né? De unificar os pensamentos, sentimentos numa mesma direção para fortalecer que aquela energia ela seja melhor utilizada, mais eficiente no tratamento e daqueles espíritos que estão passando ali pela corrente. A ação magnética da oração, que vem do livro Os Mensageiros, pelo espírito de André Luiz. Ele aqui fala um exemplo, atividade. Expressão luminosa e gradativa. A voz de Ismália penetrava-me o recesso do coração. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo, em particular do tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa, gradativa. Quem tem a vidência muitas vezes percebe essas irradiações, né, essas modificações. Então, essa aqui é a descrição da expressão luminosa gradativa. E aqui vem a absorção de energias. Grande quantidades de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos. Olha o panorama ali, né? A visão do que da parte espiritual, né? Quando a gente está numa sala de corrente magnética, a gente só vê as quatro paredes e tal, né? Mas quando aquela pessoa tem a vidência, a parede deixa de existir, o teto, tudo as luzes, né? É um outro ambiente. Um ambiente bem diferente. Gradação espiritual na emissão. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando
Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade em que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual, que mostra como é que age a energia, né? A descrição assim, visual de como que ela se processa. Há luzes emitidas por Ismália, em seguida vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal, depois tínhamos as de Aniceto, não sei como é, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpos escuros emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas. Aqui tem uma descrição de cada pessoa de acordo com a sua sintonia. Os elementos forças chegam da providência divina em quantidade igual para todos. Na prece encontrávamos a produção avançada de elementos força. Eles chegavam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão, mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. A questão do ser refratário, né? Até mesmo os espíritos também têm essa dificuldade, né? Então aqui mostra como é que ela se processa. Então, as energias vêm para todos. Alguns recebem mais, outros menos, dependendo da condição que eles têm para aceitar aquela energia. A prece, o mais poderoso influxo magnético. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão entre Criador e criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então a prece, ela é uma comunhão, é um relacionamento, né, entre Deus e nós. Então, através da oração, a gente estabelece esse relacionamento de amor. Então, ela não é apenas súplica, ela é gratidão. Por isso que nós dizemos, né, acho que no Evangelho, né, que fala sobre as características da prece: pedir, louvar e agradecer, né? Basicamente, né, os 3 itens. Então, através da prece nós estabelecemos essa comunhão. E é um poderoso influxo magnético. Aqui diz o mais poderoso influxo magnético conhecido. Agora aqui fala sobre a música na ação magnética. A música exerce com efeito uma soberana influência nas manifestações, facilitando-as e tornando-as mais intensas. Olha a importância da música. A música, os cantos graves e religiosos também podem contribuir poderosamente para determinar a harmonia dos pensamentos e dos fluidos. É sabido que essa arte imprime o ritmo na emissão fluídica e facilita a ação das entidades invisíveis. A música, ela nos faz concentrar melhor, né? A gente desenvolve sensibilidade, aquela música tranquila, né? Ou que antecede a reunião, né? Aquela música que traz uma letra que nos enleva. Então ela vai preparando o ambiente, ela vai promovendo a harmonia de pensamentos e de fluidos entre todos aqueles que estão ali presentes. Alguns fatores que influenciam a ação do médium magnetizador. Tem um desenho esquemático aqui. Alguns fatores que influenciam a atuação do médium magnetizador. Cada um deles, né, nós já vimos de alguma forma, mas é muito importante a gente relembrar. A vontade,
atenção, vontade e atenção estão muito próximos, né? A concentração, parece que são tudo mais ou menos parecidas. A fé, a alimentação. O que tem a ver a alimentação? Alimentação pesada, né? A gente se alimentar de forma assim que chega lá com sonolência, né? O aparelho digestivo está funcionando de forma assim muito intensa, e daí diminui a oxigenação do cérebro e a gente sente sonolência lá na hora, né? E não funciona muito bem. E dificulta também a manipulação dos fluidos, das energias. Naquele livro de Missionários da Luz tem algumas descrições sobre isso aí. Alguns casos que eles contam ali. Esses livros são muito interessantes pelas narrativas assim, dos casos. Igual esse mensageiro mesmo que foi citado agora nessa aula. A ler todo esse capítulo é bem interessante. A saúde, né? A pessoa que está enferma, né? Ela precisa de tratamento primeiro. Senão ela vai lá e prejudica, né, a corrente. A calma, vamos serenar os nossos pensamentos, né? Vamos ser mais paciente, mais tranquilo. Agora, isso não é só na hora da corrente magnética, não. De preferência durante toda a semana ou todo dia, pelo menos. A gente, pelo nosso próprio bem, não é só pela corrente não, mas principalmente pela corrente. A gente chega, né? Se a gente tem todos essas qualificações que está dizendo aqui, né? Benevolência também, né? O conhecimento, que é o estudo, né? Isso que nós estamos fazendo, é bom para nós. E na corrente funciona melhor. Se a gente está equilibrado, está sereno, está com boa saúde. Quando a gente fala saúde, é aquela saúde mais ampliada, saúde integral, né? Não é só a física, não. É a mente também, é os pensamentos, é tudo. Ação magnética dos espíritos superiores na preparação do ambiente. Amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Então, muito antes, a espiritualidade já está trabalhando ali, para poder preparar o ambiente. Magnetizavam o próprio ar, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Menores detalhes, estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Olha a responsabilidade, né? A importância de um trabalho desse. Nós precisamos nos preparar e entender que não estamos sozinhos. A espiritualidade está lá trabalhando, preparando bem antes. Então, se a gente vai despreparado, desequilibrado, é um desajuste, né, que nós provocamos e prejudica o trabalho de muita gente, né, tanto encarnados como desencarnados. Ou se a gente falta também, né, a gente fez o compromisso, daí muda de ideia e não vai mais, né, por qualquer razão. Claro que tem situações, né, que às vezes é melhor não ir mesmo, né? Se eu estou com a cabeça muito desajustada, eu vou lá, não vou contribuir, né? Vou até prejudicar a corrente. Ação magnética dos espíritos superiores. Aqui vem a ação magnética dos espíritos superiores. Na preparação do médium e no isolamento do médium em desequilíbrio. Vamos lá. A médium se concentrava em oração. Pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera, tentando isolar a mente das contrariedades da natureza material. É uma luta isso, né? Concentração. O nosso pensamento, ele fica pulando, né? Tem até aquele ditado, um macaco pula de galho em galho. A gente tem dificuldade de controlar ele. Estou pensando aqui, estou pensando em casa, estou pensando... Então,
é uma luta, mas que a gente precisa treinar, né? Exercitar para que a gente, naquele momento que não é tão longo, né? A gente ficar firme, concentrado no nosso trabalho que nós estamos desenvolvendo. Nós somos a serviço de Jesus lá. Então a médium aqui, ela concentrava ela em oração, ela pedia a Jesus para ajudar ela naquela concentração, né? Que ela se isolasse, que ela não pensasse muitas coisas fora, desajustadas. O dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de forças, não somente às fibras nervosas, mas também às células gliais. Aqui no livro Missionários da Luz. Se puderem, leiam pelo menos essa parte aqui, né, que isso ajuda bastante a gente entender, que aqui tem mais detalhes. Aí vem aqui o outro caso, né, no isolamento do médium em desequilíbrio, né, que estava preparando o médium que queria realmente se equilibrar. Aqui o isolamento do médium em desequilíbrio. O Sr. P transpunha a porta de versos. Os princípios etílicos que exteriorizavam pelas narinas, boca e poros são eminentemente prejudiciais ao nosso trabalho. Ele tinha bebido, né? Bebida alcoólica. Os operários do serviço cercaram-no à pressa como enfermeiros e se encarregaram do doente grave. Cercado pelas entidades operantes e neutralizado pela influenciação delas, a maneira do detrito anulado por abelhas laboriosas, em plena atividade na colmeia. Então, a espiritualidade tem um trabalho enorme, né, para isolar o médium, que ele não se enxerga e vai lá para atrapalhar o ambiente, né? Nesse caso aqui foi o problema do álcool, mas tem outros problemas, né, físico, fisiológico, que a pessoa pode levar para esse trabalho. E daí, ao invés de ele ajudar, é mais um que precisa de ajuda lá para poder não atrapalhar, não desequilibrar o trabalho de corrente magnética. A ação magnética dos espíritos superiores. A proteção espiritual e vigilância do ambiente. Lanceiros, esse aqui é do Memórias de um Suicídio. Lanceiros montavam sentinela a pequenina mansão, transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastião de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando a da via pública em cerca de 2 metros. Então isolou o entorno da casa, da mansão ali, mano. Então ela tinha os lanceiros, né? Espíritos mesmo com lanças, né? Lanças de fogo, assim, para não impedir que outros espíritos que queriam prejudicar ali, né, entrassem. Então esse é a vigilância do ambiente, né? Aqui na limpeza magnética do ambiente, ó. Temos esclarecidos cooperadores do serviço que preparam o ambiente, levando a efeito a ionização da atmosfera, combinando recursos para efeitos elétricos e magnéticos. Nos trabalhos deste teor reclamam-se processos acelerados de materialização e desmaterialização da energia. Outro trabalho aqui, no trabalho de magnético na limpeza do ambiente. Também no livro dos Missionários da Luz. A ação magnética dos espíritos superiores, atendimento a multidões. Isso é do livro Obreiros da Vida Eterna. Tem um capítulo, né, 4, 6, 8 e 10. Autor André Luiz. Local plano espiritual inferior, Irmã Zenobia e André Luiz. Passagem do fogo purificador, fogo etérico, queima de resíduos.
Irmã Zenóbia, a nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. O fogo. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. A promoção da limpeza. Tormenta de fogo metódica e mecânica. Entregávamos-nos tranquilo ao trabalho, quando indescritível choque atmosférico abalou o escuro do céu, clarão de terrível beleza, varou nevoeiro de alto e baixo. Tormenta de fogo ia começar metódica e mecanicamente. Isso aí tudo no plano espiritual, energia magnética. Entidade socorrista, ó. Enfermeiros e marcas em grande número estacionavam não longe de nós, promovendo socorros imediatos. Pequenos e admiráveis cordões de entidades transformados interiormente pelos dolorosos banhos de pranto santificador chegavam agora de todos os lados. Olha o trabalho da espiritualidade aqui, ó. Carregando em macas, um bocado de gente aqui, de espíritos. Importante recomendação. A prece torna a ação mais profunda e eficaz. Nunca ponhais em ação as forças magnéticas sem lhes acrescentar o impulso da prece e um pensamento de amor sincero por vossos semelhantes. Assim procedendo, estabelecereis a harmonia dos vossos fluidos com o dinamismo divino e tornareis sua ação mais profunda e eficaz. Leão Diniz, o Invisível. Então, essa aqui é uma recomendação muito importante, né? A gente precisa sempre, ao começar um trabalho, começar com a oração. A oração, na verdade, a gente está o tempo todo, né? Quando a gente está ligado nessa situação de desejo de fazer o bem, de ajudar, né? Estamos sempre ligados. Aí é o pensamento, né, que faz. E a gente tem que considerar, olha, que são multidões que são atendidas ali, né? São multidões. Então, é um trabalho assim de muita importância, que a gente precisa estar muito atento para contribuir. A espiritualidade depende muito, né, da nossa ação ali, né? Eles precisam que nós oferecemos o melhor de nós. Bom, gente, esse aqui é o último quadro. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma contribuição? Algum questionamento? Alguma coisa, alguma situação que não está de acordo? Ok. Então, por hoje vamos encerrar, né? Fazer a nossa oração final. Alguém quer fazer a oração? Então, faremos nós aqui. Então, nesse momento, elevamos o nosso pensamento um pouco mais a Deus, espiritualidade, presente em nossas vidas, presente neste curso. Jesus, nosso Mestre, e eu digo gratidão, Senhor, gratidão, senhores, espiritualidade amiga, gratidão, meu Pai, por esses momentos de aprendizado, que essas informações que nos chegam possam ser fortalecidas pela nossa vontade e que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, cada vez mais, primeiramente nos melhorando e depois podendo ajudar a mais irmãos em dificuldade, seja neste plano físico, seja no plano espiritual. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça entre nós. Graças a Deus. Assim seja. Gratidão a todos pela presença.
muita paz. E até a próxima. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. É quinta então, né? Quinta estaremos aqui. 7h30. 8h30 Qual, meu. já tá, qual o capítulo que já tá lá do livro, lá o outro, lá o... Ave Cristo? É, 5. hoje foi o 5, né? Agora eu Não, sei foi, do próximo. não, foi o 4. Hoje é o 5, reencontro. Foi isso, né? 5. Ah, tá, então. Reencontro Não, é que a aula, eu tava viajando semana passada, daí deixa eu pôr ele em dia, Bíblia. Ah, tá. Foi o 4, essa reunião agora. Então tá. Então tá. Obrigado, tudo de bom, Obrigado. boa noite. Boa noite, muita paz. Tá.